Imagina a seguinte cena. Alguém vomitando de exaustão depois de só 4 minutos de um exercício físico brutal. Nossa, uma imagem bem intensa. Sim, bem pesada. E aí, do outro lado, imagina treinar pesado por 17 minutos ininterruptos e no final terminar sentindo exatamente o mesmo nível de pânico físico. Aquele desespero respiratório, né? Exato. E o mais louco é que se a gente tirasse uma foto química do sangue de quem acabou de passar por esses dois cenários super diferentes, a ciência diz que essas fotos seriam idênticas. O nível de alarme do corpo bate no mesmíssimo teto nos dois casos. Mas se o dano real gerado por essas sessões, aquele desgaste interno que, lá na frente, leva a uma lesão. Aí é que tá o mistério que a gente vai tentar resolver na nossa análise de hoje. Porque quando o corpo entra em colapso agudo, os sinais são muito óbvios, sabe? Claro, a respiração falha, o músculo queima na hora. Exatamente. Mas o impacto silencioso, aquele impacto acumulativo de semanas de treinamento no limite, esse não aparece de imediato. A exaustão crônica não sai numa radiografia. É um problema fascinante da fisiologia. E para navegar por essa complexidade, a gente vai destrinchar um artigo científico de 2018. Ele foi publicado na revista Sports. Uma pesquisa muito bem fundamentada, por sinal. Sim, foi conduzida por um grupo de pesquisadores brasileiros. O estudo foi liderado por Ramires Alsamir Tibana e a equipe dele. E eles decidiram investigar justamente a ciência de medir o esforço humano, principalmente nesses treinamentos levados ao extremo, extremo mesmo. E a missão deles era muito clara, embora pareça incrivelmente difícil na prática. Eles queriam descobrir como medir a carga real de um treino intenso sem precisar de equipamentos milionários. Sem aquelas agulhas ou máscaras de oxigênio gigantes de um laboratório de ponta. A ideia era trazer a ciência para o mundo real. Tirar a ciência dos corredores das universidades e levar direto para o chão das academias, né? Exato. E talvez o mais intrigante, eles queriam entender por que o momento exato em que a pessoa avalia o próprio cansaço pode distorcer tudo. Distorcer completamente a percepção do que acabou de acontecer com o corpo dela. Sim, e a premissa central de uma pesquisa como essa é vital hoje em dia. Porque a cultura fitness moderna, muitas vezes, adora cultuar o cansaço extremo. Nossa, com certeza. Existe uma glorificação gigante de deixar suor no chão, de não conseguir andar no dia seguinte. Só que o grande problema é que as pessoas falham de maneira quase sistemática em medir o verdadeiro impacto desse cansaço a longo prazo. E é por isso que encontrar uma ferramenta que seja simples, que seja gratuita e validada cientificamente não é só um luxo acadêmico. É uma necessidade urgente, principalmente numa era dominada por tanto excesso de informações rasas sobre saúde. Bom, então vamos por partes para a gente entender a solução genial que esse estudo propõe. A gente precisa primeiro olhar para o problema. Sim, entender o campo de batalha onde essa pesquisa foi feita, que é o HIFT. O HIFT, que é a sigla em inglês para o treinamento funcional de alta intensidade. Para quem acompanha o mundo fitness, são aquelas modalidades que dominam o mercado hoje, tipo o CrossFit. E é um tipo de treino que funciona como uma verdadeira panela de pressão física. Literalmente, as pessoas misturam levantamento de peso olímpico, exercícios de potência, movimentos de ginástica usando só o peso do corpo. E no meio de tudo isso, ainda tem um condicionamento aeróbico que não dá um segundo de descanso. É uma tempestade perfeita de estímulos simultâneos. O corpo precisa gerar força máxima, resistência muscular e capacidade cardiovascular, tudo ao mesmo tempo. E a popularidade disso está nas nuvens, né? Tá gigantesca. Milhões de pessoas buscam saúde com esse método. Mas os dados levantaram algumas bandeiras vermelhas bem sérias. O estudo cita direto relatórios de órgãos muito respeitados. Tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o ACSM. E o consórcio CHAMP também. E eles apontam que o HIFT carrega um risco consideravelmente elevado de lesões. O que faz sentido, porque a natureza ininterrupta e pesada do treino gera um estresse absurdo. Ele ataca o organismo em várias frentes, não é? Com certeza. Existe o estresse metabólico, da queima rápida de energia, tem a resposta inflamatória dos tecidos musculares rasgados. E ainda tem aquele estresse oxidativo severo, que é meio que um acúmulo de radicais livres agindo como uma ferrugem celular, né? Depois de ficar hiperventilando sem parar. É uma boa analogia. E aí a gente esbarra num dilema logístico enorme,
Porque atletas de elite, o pessoal que vive do esporte, eles monitoram o tempo todo a carga interna de treinamento, a ITL. Certo. Vamos desempacotar isso. Eles usam medidores de potência, cintas cardíacas super avançadas e até teste de sangue todo dia. Tudo para evitar o overtraining. Aquele ponto crítico onde o corpo desiste de evoluir e começa a quebrar ossos, a romper ligamentos. É tipo plugar um carro de Fórmula 1 num sistema de telemetria computadorizada. Os engenheiros analisam a pressão de cada milímetro do pneu em tempo real. Exatamente isso. E precisa trabalhar no dia seguinte, ela não tem essa telemetria. Ela só tem aquela luzinha de verificar o motor no painel. E o pior dessa luzinha de verificar o motor no corpo humano é que a pessoa muitas vezes não sabe o que ela significa. Pode ser só uma dor muscular comum de adaptação, né? Ou pode ser o início de uma ruptura de tendão gravíssima, porque em nível celular, a biologia não entende o conceito de CrossFit. O músculo não sabe o nome da academia e nem liga para os números que estão anotados lá na lousa. Exato, o organismo reage exclusivamente à magnitude da carga de estresse que é imposta a ele. Monitorar isso de forma inteligente é a única fronteira segura. É o que separa o estímulo positivo, aquele que constrói resiliência e saúde cardiovascular, da destruição dos tecidos que leva à síndrome do excesso de treinamento. Ou de ortopédica e hormonal. E já que a telemetria de Fórmula 1 está fora do alcance da maioria, a pesquisa propôs algo quase rudimentar para monitorar tudo isso. Sim, eles propuseram usar a percepção da própria pessoa como um medidor de estresse. É a métrica chamada de SRPE. Que é a percepção subjetiva de esforço da sessão. A matemática disso é quase nível primário, né? Muito simples. Pega a duração total do treino em minutos e multiplica por uma nota de intensidade de 0 a 10. E essa nota é dada pela própria pessoa baseada naquela escala científica clássica, a CR10 de Borg. Isso mesmo, mas para provar que essa, digamos, conta de padaria funciona na prática, os pesquisadores criaram um teste de extremos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eles pegaram 2 treinos super famosos e absurdamente diferentes. Dois dos maiores pesadelos dessa modalidade. O primeiro treino é aquele mundialmente conhecido como Fran. Ah, o Fran. A estrutura dele envolve basicamente 2 movimentos só. Agachamentos com a barra seguidos de um desenvolvimento acima da cabeça, os thrusters. Isso, intercalado com barras fixas, os pull-ups. O formato é uma contagem decrescente, bem sádica, na verdade, de 21, 15 e 9 repetições. E o detalhe é que esse treino foi desenhado para ser um choque incrivelmente rápido e violento para o sistema. O tempo médio que os caras levaram para terminar tudo foi de ínfimos 4 minutos. 4 minutos? É quase nada. É o tempo de ouvir uma música. Mas do outro lado do ringue, no segundo teste, os cientistas trouxeram o Fight Gone Bad. Que já tem no nome a promessa de dar problema. Total. O formato dele é bem mais longo. São 3 rounds de 5 estações ininterruptas. Sim, e inclui arremessar bola pesada na parede, pular numa caixa alta, levantamento terra sumô, empurrar barra e ainda remar feito louco numa máquina. O relógio simplesmente não para. No estudo, isso durou cerca de 17 minutos de trabalho contínuo. É muito tempo para essa intensidade. E os dados fisiológicos que eles colheram logo depois do fim das 2 sessões trazem o primeiro grande choque biológico da pesquisa. Conta pra gente. Tanto no choque rápido de 4 minutos quanto no esforço longo de 17 minutos, a frequência cardíaca bateu no limite máximo. Ficou variando ali entre 182 e 184 batimentos por minuto. Sim, e o dado mais revelador foi o lactato no sangue. Ele saltou de uns 2 milimols em repouso para a marca absurda de 17,2 a 17,8 milimols por litro. Caramba! Fisiologicamente falando, os exames de sangue e os monitores cardíacos não conseguiram distinguir quem fez o treino curto de quem fez o longo. O grau de emergência do corpo era rigorosamente o mesmo para os 2 grupos. Mas espera aí, isso não faz o menor sentido biológico. Como o corpo não percebe que o Fight Gone Bad é mais longo, que ele ficou sob tortura por 13 minutos a mais? O que é fascinante aqui é entender como os nossos sistemas de energia lidam com o limite absoluto. Porque,
se o lactato é um subproduto do esforço extremo, do músculo queimando energia sem oxigênio, ele não devia continuar acumulando até a pessoa desmaiar no treino de 17 minutos? Devia, mas o corpo humano tem um teto fisiológico de acidez no sangue. O lactato mostra que os músculos acionaram a via anaeróbia lática de emergência. Ah, entendi. As enzimas musculares simplesmente param de funcionar. O músculo trava, não contrai mais. Então o Frame, por exigir uma intensidade surreal em poucos minutos, leva o corpo a esmagar esse teto de acidez instantaneamente. Exato. Já o Fight Gone Bad dura mais, então a pessoa precisa dosar um pouquinho o ritmo, o que permite chegar nesse mesmo teto de acidez, só que de forma mais lenta e prolongada. Quer dizer que o exame de sangue imediato só tira uma foto da altura desse teto, da crise aguda de oxigênio daquele exato milissegundo. É perfeito, é exatamente isso. Ele não vê o volume total, ele vê o pico. Deixa eu tentar criar uma imagem mental disso. O Frame, de 4 minutos, é como prender a respiração debaixo d'água até o limite onde o pulmão implora por ar. O pânico é extremo e bate na hora. Já o Fight Gone Bad é tipo carregar uma mochila cheia de cimento o dia inteiro. A resposta de pânico no fim do dia pode parecer igual à do afogamento, mas o volume de estrago na pessoa que carregou a mochila é infinitamente maior. Sim, o desgaste orgânico, a carga total dessa mochila de cimento é o que a pesquisa precisava aprender a medir matematicamente. Então, sabendo que o choque agudo é igual, o grande desafio passou a ser quantificar o volume inteiro de esforço. E não apenas fotografar o topo do pico de sofrimento. E para ter certeza que a nota subjetiva dada pela pessoa funcionava, eles usaram um padrão ouro matemático, o índice TRIMP de Edwards. Esse TRIMP é um cálculo super complexo, né? É como se fosse um extrato bancário milimetricamente detalhado do coração. Não é algo que alguém faça de cabeça de jeito nenhum. Os softwares monitoram os batimentos a cada segundo e dividem o coração em 5 zonas de esforço. Ganha peso 5. Isso. E no fim do treino, a máquina soma tudo e dá uma nota do custo fisiológico real, minuto a minuto. E os números desse extrato cardíaco desmascararam a ilusão daquele primeiro exame de sangue. Nossa, e qual foi a diferença? O TRIMP revelou que a carga interna do Fight Gone Bad foi de monumentais 77,7 unidades. Nossa. E o do Fran ficou em apenas 19,8 unidades. Caramba, a diferença é brutal. Mas faz todo sentido, afinal o corpo ficou trabalhando sob estresse por muito mais tempo. O impacto orgânico de reparação que o sistema imunológico e endócrino vai precisar fazer nos dias seguintes é vastamente superior no treino mais longo. E foi aí que o estudo colocou a equação gigante do TRIMP lado a lado com a simples nota SRP dada pela própria pessoa. E a descoberta é linda justamente pela simplicidade dela. Houve uma correlação absurdamente forte entre o cálculo de laboratório e a nota humana multiplicada pelo tempo. É como perguntar a um chefe o quão apimentado está um prato. O laboratório ia pegar o molho, colocar um espectrômetro e analisar a concentração exata de capsaicina. Daria um mega trabalho. Sim. A outra abordagem é só dar uma colherada para o chefe e perguntar de 0 a 10 qual é a ardência. E o chefe acerta. A língua sabe. O cérebro sabe muito bem. Mas aqui eu tenho que ser o advogado do diabo. A mente humana sobre forte estresse fisiológico não costuma ser tão lúcida assim. Como a gente pode confiar na nota de alguém que acabou de vomitar fazendo agachamento? O que parece meio mágico é, na verdade, neurobiologia pura. A percepção humana de esforço, estruturada na escala de Borg, é o biosensor mais sofisticado que existe. Sério? Mais que a máquina? Sim, porque o cérebro não está chutando o número. Durante o exercício, o sistema nervoso central recebe bilhões de sinais por segundo. A queda do pH, o aumento da temperatura, a tensão das fibras. Ele junta tudo isso. A máquina cardíaca não vê o músculo rasgando, mas o cérebro sim. Exato. O cérebro pega essa enxurrada de dados de telemetria interna, sintetiza instantaneamente e devolve como uma sensação unificada de esforço. Isso democratiza o controle de saúde esportiva. De repente, uma academia pequena tem acesso ao mesmo controle de carga de um comitê olímpico. Tudo de graça. Sem gastar um centavo. Mas aí entra outra questão. Se o cérebro é um sensor tão preciso, como ele lida com a sensação de alívio logo após acabar a tortura?
Porque todo sensor tem uma falha. Aí entramos num ponto crítico da pesquisa. Pois é, existe o viés de recência. A nota que alguém dá enquanto está suando largado no chão é a mesma que daria depois de lavar o rosto e beber uma água. Tem um momento exato para perguntar a ardência desse prato. Tem. E foi por suspeitar de falhas de calibração na memória recente que a equipe testou 4 momentos diferentes. Ah, então eles não mediram só uma vez. Não. Eles anotaram a percepção de esforço no minuto 0, ou seja, logo ao largar os pesos, e depois aos 10, aos 20 e aos 30 minutos pós-treino. E essa linha do tempo mostrou uma discrepância vital, certo? Muito grande. As notas dadas exatos 30 minutos após o fim do exercício foram significativamente menores do que as do minuto 0, 10 ou 20. Então, o simples passar do relógio alterou a memória do esforço que o cérebro estava relatando. O tempo mudou a percepção da realidade. Mudou. Isso diverge de estudos antigos feitos com o ciclismo ou boxe, que diziam que o tempo não importava tanto. Mas o Rift é diferente, né? Muito. A demanda metabólica é imensa. Se a pergunta for feita muito cedo, os últimos minutos do treino, que são puro desespero e falha muscular, acabam sequestrando a percepção geral. A pessoa não avalia a média da sessão inteira, ela avalia o pânico do minuto final. Exatamente. A sensação de peso distorce a avaliação de toda a sessão se for feita muito cedo. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque me surge uma dúvida perigosa. Se a pessoa esperar os 30 minutos, ela não corre o risco inverso. Risco de quê? Exatamente. De que, após o banho, com a endorfina batendo, a pessoa simplesmente esqueça o quão terrível foi o treino e acabe dando uma nota baixa demais, subestimando a carga. Se conectarmos isso ao cenário maior da biologia, a gente vê que a fisiologia do sistema nervoso autônomo garante que não. A explicação é fantástica. Conta mais. Por que 30 minutos é a regra de ouro? Porque a meta do SRP não é captar o sofrimento máximo do último minuto, mas a carga média. Durante o Rift, o sistema nervoso simpático, que é o acelerador de luta ou fuga, toma o controle. Ele inunda o corpo de adrenalina e cortisol para manter a máquina viva, né? Isso, e leva em média de 20 a 30 minutos de repouso para os hormônios do estresse baixarem no sangue e para o sistema parasimpático, que é o freio do descanso, religar as funções normais. Ou seja, a poeira biológica precisa baixar. Aos 30 minutos, o batimento caiu para níveis seguros, o lactato está sendo reciclado e o alarme de incêndio do corpo finalmente desliga. E é só nesse estado de transição que o cérebro ganha a clareza necessária para dar um passo atrás e analisar os dados com frieza, não com desespero. A memória do esforço fica cristalina aos 30 minutos, mas a distorção causada pelo pânico respiratório não está mais lá para inflar os números. A clareza surge quando o corpo entende que não está mais fugindo de um leão. Exatamente. Sensacional. Bom, chegamos então às principais conclusões para quem escuta a gente e quer levar algo palpável para a própria rotina de treinos e evitar o overtraining. A mensagem central é que o método SRPE é absurdamente válido, fácil, gratuito e entrega uma visão super fiel da carga interna. E a regra prática inegociável, o que a ciência validou, é o respeito rigoroso a esse relógio de recuperação. A nota deve ser registrada cravada aos 30 minutos depois de terminar. Mas tem um detalhe. Se a pessoa tiver que ir embora mais cedo da academia e for registrar a nota aos 10 minutos, os pesquisadores recomendam padronizar esse horário. Ah, então ela sempre anota aos 10 minutos, em todos os treinos, para não distorcer os dados. Isso. A pior coisa é a falta de consistência. Misturar notas do minuto 0 com notas do minuto 30 joga qualquer lógica matemática no lixo. Ter acesso a uma ferramenta que antes era restrita a laboratórios muda o jogo para qualquer pessoa. É só precisar de um relógio de parede, um pedaço de papel e a própria honestidade. Com certeza. São equipamentos tão bons quanto os usados por atletas de elite. Mas enquanto a gente reflete sobre o poder de ter o controle das próprias métricas nas mãos, os números daquele teste de extremos deixam um pensamento provocativo final para a gente. E qual seria? A gente viu que 4 minutos de intensidade máxima disparam o nosso coração e o ácido lático exatamente ao mesmo nível de um treino de 17 minutos. O alarme grita igual. Sim, bate no mesmo teto. Mas a carga interna total real
é radicalmente diferente. E isso levanta uma questão fascinante para reflexão. Será que na atual cultura fitness de sofrimento constante, a gente não está confundindo as coisas? Confundindo a sensação aguda de exaustão com resultados reais e duradouros, né? Exatamente. Fica a provocação para todo mundo mastigar antes de começar o próximo treino físico. Muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa jornada e até a próxima análise.